Nessa aula vou fazer concha em tecido, para decoração, para almofada, para brinquedo, o que tu quiser. Tu vai precisar dos seguintes materiais: enchimento de silicone ou fibra de silicone, tesoura, alfinetes, agulha de costura comum e linha de costura comum ou máquina de costura, ou os dois. Marcador branco para tecido ou giz de cera branco ou lápis branco de cor, metro, pérola, um tecido da tua preferência que pode ser de qualquer tipo. E os moldes. Se quiser solicitar os moldes aqui do canal, é muito simples. É só colocar o teu e-mail abaixo desse vídeo que eu mando para ti. Mas sem o endereço de e-mail, eu não tenho como te enviar. Lembrando que todos esses materiais podem ser substituídos ou acrescidos pelos materiais da tua preferência e nas cores que tu mais gosta. Eu vou usar esse molde aqui como base, mas eu preciso mesmo é construir esse mesmo molde em tamanho maior. Então eu vou fazer direto esse desenho. Para isso, então, eu coloquei o molde aqui na minha frente, onde eu posso olhar. E eu vou ter que desenhar na parte de trás desse tecido que é escolhido para fazer a concha. Então, eu vou colocar o tecido aqui na mesa, reto, virado para mim, com a estampa e o brilho virado para baixo. Então, eu vou pegar o marcador de costura branco, ou lápis branco, ou giz de cera branco, ou giz comum de desenhar no quadro, de escrever no quadro, que vai servir para marcar nesse tipo de tecido. Então, como é que eu faço para marcar um molde que não é do mesmo tamanho? Eu vou pegar e vou dobrar o tecido no meio, ó. Aqui eu vou fazer uma marquinha na pontinha aqui do tecido. E outra do outro lado aqui, ó. Então, eu sei aonde fica a metade do tecido. Vou colocar aqui. Então, eu sei que eu vou ter que construir primeiro a parte de baixo da concha. E essa parte aqui é a parte que tá no meio. Então, eu vou usar aqui essa parte para medir o meio. Ó. E aí, eu vou desenhando. Agora, eu vou fazer do outro lado aqui. E assim eu vou, então, passando esse desenho da folha pro pano desenhando. Se tu não consegue fazer isso, se tu não consegue desenhar, leva numa gráfica que eles ampliam para ti essa imagem do tamanho que tu quiser e tu pode passar, então, o molde depois pro tecido. Ó, desenhei, tá aqui, então vou te mostrar. Ele tem umas falhas, claro, porque eu desenhei à mão, mas eu firmei bem o traçado aonde vai marcar. E agora, então, eu vou juntar com a segunda parte aqui do tecido. Então, deixa a estampa pra dentro. Junta os dois quadrados e agora eu vou levar lá para a máquina de costura passar essa costurinha. Aqui na máquina, antes de encaixar o tecido, eu vou juntar bem
as partes do tecido e vou colocar alfinetes em toda a borda e no meio do desenho, para que o tecido fique bem firme. Como ele é um tecido fino e que escorrega, é melhor fazer isso com alfinete antes de passar a costurinha. Ó, depois que colocou então o alfinete na volta do tecido e alguns no meio da peça, já dá para começar a costurinha. Então, eu vou começar a costurinha aqui embaixo na concha, vou fazer o contorno. Quando chegar aqui em cima nas voltinhas, eu vou vir até um pedaço e vou voltar. Vou fazer o contorno em outra voltinha, vou entrar um pouquinho aqui e vou voltar, para deixar as pontinhas da concha bem marcadas. E na volta da concha, quando chegar aqui embaixo, antes de acabar, eu vou deixar um pedacinho aberto, que é por onde vai entrar o enchimento. Ó, então eu comecei aqui embaixo, antes da voltinha, fiz aqui a curva, ó, vim até aqui, daí fiz a curva, fiz a primeira voltinha, fui até um pedacinho, voltei, fiz outra voltinha da concha, e assim eu fui contornando, até chegar aqui embaixo. E aqui ficou, ó, um espacinho de mais ou menos uns 4 dedos, que é por onde eu vou desvirar a peça. Mas primeiro, agora que tirou da máquina, pode tirar os alfinetes. Tirou os alfinetes, é hora de recortar em volta da peça. Para isso, tu vai fazer um corte seguindo a linha do desenho, mas deixa uma margem de espaço entre a costura e o corte para não afetar a costurinha. Ó, como é que ficou o corte? Então, tem um espacinho ali. Agora que cortou, já dá para desvirar a peça e voltar lá para a mesa para continuar. Desvirou o tecido, já pode completar com enchimento de silicone ou fibra de silicone. E tu vai colocando até ficar firme e fofinho com a quantidade que tu achar que tá bom. Ó, encheu bem a peça, agora tu pega essa parte aqui de baixo, dobra o tecido para dentro, empurra bem aqui o silicone, deixa um espaço assim, ó, que tu possa ajeitar o tecido aqui. Ó, aí tu vai juntar o tecido assim e tu pode passar na máquina esse pedacinho ou costurar à mão. Ó, a peça tá costurada. Claro que dependendo do tecido vai mudar o formato e tu também pode fazer em feltro ou naquele tecido que mais te agrada. Essa é uma peça que vai ser decoração num aniversário, mas podia ser uma almofadinha, podia ser brinquedo. Tudo vai depender do que a tua cliente pedir ou da peça que tu tá fazendo. Bom, agora eu vou colocar um detalhe aqui embaixo, então, dessa peça, que é uma pérola bem grande. E para isso eu vou costurar à mão, com agulha de costura comum e linha de costura comum. Ó, tô terminando aqui de costurar. Olha que gracinha que ficou. Ali tá a pérola costurada. Então, aqui eu desenhei o molde numa cartolina bem grande, do tamanho que eu fiz o desenho lá no tecido. Então, ele tem 34 centímetros de largura para 30 centímetros de comprimento.
Para acompanhar mais do trabalho, é só tu entrar no Instagram jung.frau, seguir e curtir os produtos e decorações. Concha em tecido pronta. Eu espero que tu tenha gostado dessa aula e aproveitado essas dicas. Continua acompanhando o canal para ficar ligado nas novidades. Deixa um like aqui no vídeo. Muito obrigada e até a próxima aula!